Olá, sou Luísa Pontes, aluna do doutorado, do curso de doutorado da ACU, Absolute Christian University. E hoje, na minha temática da minha aula, eu vou trazer aqui um assunto bem interessante, que é a metodologia do estudo de caso, né, que foi até o tema do meu mestrado, né, também pela ACU. E é um estudo de caso onde eu desenvolvia uma pesquisa bibliográfica e, logicamente, na época eu foquei o letramento literário. No decorrer dos anos, né, com pandemia, eu decidi permanecer no letramento literário e fazer também o letramento digital, por conta da dificuldade, né, de termos as aulas presenciais. E agora, no doutorado, eu foco a mesma temática e nesse estudo de caso também continua a preocupação da questão da leitura, né? Geralmente o estudo de caso ele leva em consideração um grupo determinado um grupo social. Então, no caso, eu vou analisar um grupo determinado de alunos, né? No meu caso aqui, alunos do ensino médio do primeiro ano. Então, é um estudo de caso, onde eu desenvolvi uma pesquisa bibliográfica, faço letramento literário e também digital, né? E eu aproveito e vou trabalhar 3 contos do Moreira Campos, né? Estrategicamente escolhidos. O primeiro conto é o conto Portas Fechadas, que é um conto longo, que é da primeira fase dele, uma fase mais narrativa. O segundo conto, ele é um pouco longo também, mas ele já está indo numa fase de transição, que é o conto Preso. E o terceiro conto, que eu depois vou falar, é Os Meninos, que é um conto mais curto, que está no livro que foi publicado em vida, né? O último livro que ele publicou em vida, que é Dizem que os Cães Veem Coisas. Então, a priori, eu levei em consideração 2 livros do Moreira. O primeiro livro, Portas Fechadas, que tem o mesmo nome do conto, e o segundo livro, que é o Dizem que os Cães Veem Coisas, que tem os 2 contos, que é o Preso e Os Meninos. Então vamos lá, por que essa temática do estudo do caso? Desde 2009, eu como professora de português, eu sempre tive a preocupação de falar de literatura cearense. E eu percebia que os alunos desconheciam, né? Não conhecem os autores cearenses. Então, como desenvolver estudo de caso, a minha preocupação foi desenvolver também um questionário, né? E saber se eles conhecem o conto enquanto gênero textual, que tipo de literatura eles gostam digamos assim, eles apreciam ou gostam de ler, né? E após a leitura desses contos, quais foram as impressões dele? Paralelo a tudo isso, de uma certa forma, no desenvolvimento da pesquisa, na metodologia, eu desenvolvo também o letramento literário, digital, e observo que os alunos, eles começam a ter acesso à literatura cearense. Então, literalmente, eu mato 2 coelhos numa cajadada só, né? Falo do letramento, o estudo de caso e incentivo também a leitura de um autor cearense, no caso Moreira Campos. Então, no primeiro slide, eu trago aqui a foto do Moreira. O Moreira foi um autor cearense, um grande contista, ele é lá de Senador Pompeu, e ele foi até professor da Universidade Federal do Ceará. Então, ele desenvolveu essas suas pesquisas, e é interessante porque ele trabalhou, né, nessa desenvoltura dele a temática social. Então, isso me chamou a atenção desde o começo, né? Então, no primeiro slide eu tenho lá um mergulho no conto de Moreira Campos como instrumento do projeto de leitura por meio de estudo do caso. Aí eu coloco lá, pesquisa bibliográfica. Por que a pesquisa bibliográfica? Porque, além da minha preocupação de definir o conto enquanto gênero textual, eu estou pegando aqui 2 livros do autor, 2 livros de contos do autor. Então, logicamente, é uma pesquisa, é uma metodologia onde também eu vou desenvolver a pesquisa bibliográfica, né? Então, isso está bem claro. No segundo slide, o que eu parto de princípio, né?
eu digo que o estudo de caso é um tipo de metodologia, né, científica, a priori ele foi desenvolvido nas ciências sociais, né, e com o continuar dos anos, ele sempre desenvolveu de forma objetiva, né, de forma original, a pesquisa, um tipo de pesquisa descritiva, um tipo de pesquisa exploratória e muitas vezes até explicativa, né? E aí o que acontece? No meu caso aqui, eu tenho uma abordagem qualitativa, né? Porque eu vou ver a qualidade de leitura desses alunos. Que tipo de literatura esses alunos têm apreço. E após aplicar o questionário, fazer essas averiguações, claro que eu não trabalhei com todos os alunos do primeiro ano. Eu trabalhei com um montante, né, de alguns alunos. O que eu pude perceber? A maioria tem acesso à literatura inglesa, à literatura americana, né? Alguns gostam da literatura brasileira e poucos conhecem a literatura cearense, né? Então isso me chamou a atenção, né? É a questão do incentivo, é a questão mesmo de tentar dar uma chacoalhada no aluno e dizer, olha, muito bom a literatura estrangeira, mas também nós temos outras literaturas. Então, em 2009, eu desenvolvi na escola onde eu trabalho um projeto de contos chamado Moreira Campos, né? Então, desde lá, há mais de 10 anos, eu venho desenvolvendo, digamos assim, essa pesquisa, né? Essa preocupação em trabalhar os contos do Moreira em sala de aula. Então, o que eu percebo aí? Eu desenvolvi uma abordagem qualitativa, aqui no segundo slide a gente percebe que nós temos um tipo de abordagem qualitativa. E o sistema de estudo aí, qual é? No caso, é um grupo de alunos do primeiro ano, né? Porque, no caso, eu posso ter um estudo de caso ou vários casos. E eu posso fazer uma análise desses casos. Na minha pesquisa aqui, eu só peguei o quê? Um grupo de alunos para desenvolver, digamos assim, essa pesquisa, essa investigação, né? Até para facilitar mesmo, certo? Então, colhi os dados, né? Perguntei se os alunos sabiam definir o que era um conto, reconheceriam um conto, né? Enquanto gênero textual. Perguntei o tipo de leitura que eles gostam de desenvolver, né? E interessante que quando eu apresentei os 3 contos do Moreira, a gente percebeu, digamos assim, um incentivo, uma preocupação de compreender as características desse conto. E aí eu saio um pouco do letramento literário e vou para o letramento digital. Por quê? Porque, como os alunos não conhecem o autor, eu trago vídeos biográficos da vida do autor, né? Então, nós temos, né, o programa Perfil, desenvolvido pela TV Assembleia, pela TV Ceará, e fala um pouco do estilo, né? São alguns estudiosos, a própria Carolina Campos, que é neta do Moreira, ela fala um pouco do que foi essa convivência, do que foi o autor em família, né? Então, eu apresento parte desse vídeo, e aí a gente tem uma aproximação, porque é interessante que você conheça o autor e, logicamente, a sua obra, né? Uma forma também de incentivar a leitura. Então, tudo isso está implicado. Então, aqui no segundo slide, a gente percebe que essa abordagem qualitativa buscou o quê? Analisar um sistema específico. No caso, os alunos, né? Os alunos do primeiro ano do ensino médio. No terceiro slide, o que acontece, né? Eu trago aqui tento aqui trazer uma definição, né, do que seja essa pesquisa qualitativa, voltada para o estudo de caso, né? E eu observo que destaca-se a investigação, uma investigação exploratória, né? Por um determinado tempo. Mas realmente, quando estava desenvolvendo essa pesquisa, eu levei cerca de 2 meses, né, para colher as informações, fazer um levantamento, falar do autor, né, e ter um feedback. E no final de tudo isso, eu propus o quê? Eu propus um debate, né?
sobre o estilo, sobre o enredo dos contos, trabalhando sempre a temática social. Então, digamos que foi interessante essa proposta, né? Então, na verdade, eu tento fazer aqui uma relação entre as escolhas destes contos, né, a pesquisa bibliográfica, e o próprio estudo de caso na metodologia qualitativa. Então, isso fica claro aqui no terceiro slide. Indo para o quarto slide, o que nós temos, né? O que seria a pesquisa e estudo de caso? É um estudo profundo, né? Muitas vezes até exaustivo, de um ou poucos objetivos, né? E, de uma certa forma, permite o quê? Um estudo amplo, detalhado. Um conhecimento onde você vai desenvolver o quê? Uma prática, né? Mediante o quê? Outros tipos de detalhamento. Então, o que eu percebo aí, né? O Gil, que é um grande pesquisador da metodologia 2019, ele consegue definir. A pesquisa de estudo de caso consiste no estudo profundo, exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Tarefa praticamente impossível mediante outros tipos de delineamentos. Ou seja, então, não é tão fácil, necessita-se que você tenha esse cuidado. O que você vai estudar? No caso aqui, o meu objetivo de pesquisa foi o próprio conto, né? O aluno conheceu o que é o conto enquanto gênero textual. O conto é o quê? É um texto feito em prosa, onde muitas vezes você tem um enredo, você tem o quê? Você tem uma ação, você tem personagens, o tempo, o espaço, né? E o Moreira trabalha isso muito bem. Na verdade, o Moreira desenvolve 3 fases, né? E isso está muito característico nos 2 primeiros contos, né? Tanto no Portas Fechadas como no Preso. Quando ele vai para a última fase dele, que é uma fase mais realista, né? Que eu consigo focar nos meninos, não que os meninos não tenham esse enredo mais detalhado, mas o que a gente observa? Ele começa a história com a morte da senhora. É como se ele começasse a história de trás para frente. Então ele já muda um pouco a forma de abordagem. É muito interessante a gente perceber isso daí, né? Então, voltando aqui, né? Nesse quarto slide, o que a gente percebe, né? Que é interessante o letramento. O letramento literário é a forma como eu pude chegar ao aluno, né? Lendo esses contos com ele, debatendo esse assunto com eles, para que eles possam conhecer o que é o conto, possam conhecer a definição de conto enquanto gênero textual e também refletir sobre as características do conto do Moreira Campos. Então é interessante quando ele fala que é exaustivo, por quê? Porque, logicamente, o aluno tem que ter acesso. Se o meu objeto de pesquisa é o conto, então ele tem que conhecer, ele tem que definir e tem que, logicamente, detalhar esses pormenores para que ele possa aprofundar os seus conhecimentos, né? Indo para o quinto slide, o que nós vamos ter aí, né? Que o estudo do caso, muitas vezes, ele é um tipo de pesquisa limitada. Por que limitada? Porque eu não peguei todos os meus alunos do primeiro ano, não houve necessidade disso. Eu peguei apenas o quê? Uma amostra, uma pequena amostra desses alunos. Fiz um levantamento, né? Se eu tivesse pego todos os alunos, não estaria errado, mas teria um trabalho mais redobrado, né? Então, ao pegar uma amostra, né, desses alunos, eu pude perceber o quê? O tipo de leitura, né? Se eles conhecem ou não a literatura cearense, ok? Então, é interessante que, através do que eles escreveram, né, nos questionários, do que eles responderam no questionário, a gente teve acesso ao tipo de aluno, né, ao tipo de leitor. Que leitor nós temos, né, no ensino médio, né? Então, é interessante que, mesmo numa era digital, é interessante que o aluno também tenha acesso, né, ao livro, ao texto, para que ele possa interpretar, né? Porque não adianta ler por ler, né? O aluno ele tem que ler e interpretar.
Então aqui no quinto slide, o que a gente observa, né? Que é interessante você definir, né? Entender o que foi que os alunos responderam, né? No questionário, muitas vezes até conversando com eles, fazendo um bate-papo, entrevistando, para que você consiga desenvolver o quê? Esse letramento, esse conhecimento do conto, e não só o conhecimento do conto, mas chamar a atenção sobre o estilo do autor, no caso do Moreira Campos, né? Então, o que a gente percebe? Que o aluno, muitas vezes, ele desconhece, ele não sabe o que é um conto, muitas vezes ele não sabe nem que existe uma literatura cearense, né? Então, é interessante que você o coloca nessa posição. Olha, a literatura ela é universal. Existe a literatura estrangeira, a literatura brasileira, e toda cidade, onde você esteja, tem a literatura da sua cidade. Então, é interessante porque você abre várias portas do conhecimento, né? Então, aqui no quinto slide, o que a gente pode perceber é justamente esse levantamento de dados, para que você amarre, né, as ideias. Agora, por que eu quis fazer essa pesquisa? Logicamente, o objetivo não é só conhecer o conto, mas é também um incentivo à leitura. Então, meu produto final, qual vai ser? Vai ser desenvolver um projeto de leitura com esses alunos, né? Para que eles realmente busquem valorizar a leitura em sala de aula, né? Que é muito importante, né, para a vida toda deles. No sexto slide, o que nós temos, né? Ele diz que o estudo de caso, no caso aqui, nós temos um estudo de caso interpretativo. Ele é interpretativo e ao mesmo tempo que ele é descritivo. Por quê? Porque eu vou descrever o estilo do Moreira Campos, né? Eu vou interpretar os enredos desses 3 contos que trago, tá certo? Então, eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só, né? E vou informar esse aluno. Então, eu vou focar, no caso, um contexto social, né? Então, segundo aqui o Cajueiro, né, 2015, estudo de caso interpretativo também utiliza a descrição, mas o enfoque principal é interpretar os dados no esforço para classificar e contextualizar a informação e talvez teorizar sobre o fenômeno. Então, observe, é um ciclo de conhecimento. Você define o conto enquanto gênero textual, apresenta os 3 contos, desenvolve o letramento, fala do autor e volta novamente para o debate, né? Para o entendimento desse enredo, né? E aí, logicamente, se eu fosse dar continuidade, eu poderia pedir ao aluno para escrever um conto, né? Ele criaria um conto. Eu poderia pedir a esse aluno para que fizesse um resumo, né, desses contos, o que ele achou. Tipo, ele poderia fazer um texto dissertativo, dando a opinião dele desses escritos, ou sobre o próprio autor. Então, assim, as várias formas, as várias possibilidades, né, de ação que eu posso desenvolver enquanto professora de português, né, enquanto professora de redação, é interessante, né, chama a atenção. Por quê? Porque em cima dessa aula eu abro várias possibilidades, né? Então, aqui, o que a gente percebe aqui no sexto slide? Que esse caso, estudo de caso interpretativo, ele também é o quê? Descritivo. Porque eu descrevo, né? Eu descrevo o que é o conto, eu falo desses tipos de conto, né? Eu chamo a atenção. E tem um apelo social. Por que o apelo social, né? Porque, na verdade, quando o Moreira Campos desenvolve essa sua temática dos contos, né, ele, logicamente, ele chama a atenção, né? Tem um ponto que vai ligar esses contos em si, a questão da morte, né? Depois eu vou falar sobre isso, né? Então, só para chamar a atenção aqui. Outra pessoa que me incentivou a essas pesquisas foi o professor Batista de Lima, né, que fez o doutorado em cima dos contos, é um estudioso dos contos do Moreira Campos. E eu vou destacar aqui, né? Primeiro de tudo, quando começa o conto dele, no caso do Moreira, né, ou qualquer conto, Moreira Campos sequestra o leitor.
Eu acho isso interessante, segundo a opinião do professor, né, Batista de Lima. Na introdução do conto dele, ele cativa e você vai ler o resto, e no final do conto ele abre uma porta e não fecha a porta. Veja que interessante, né? Então ele nos cativa, ele nos envolve e abre essa porta do conhecimento, para que você se sinta curioso, né? De ler, de chegar até o final e ler outros contos do autor. Eu comecei a descobrir novidades nas obras de Moreira Campos, como, por exemplo, o aspecto social. E é interessante, né? Estudo de caso tem a ver com a pesquisa social, então tem tudo a ver. Por que ele fala do aspecto social? Porque nós temos portas fechadas, é a história de uma jovem que é picada por uma cobra, a Raimunda, né? E eles moram na fazenda e o pai pede o irmão para ir atrás, né? Vai atrás pegar o soro. E aí ele já vai de madrugada, ela é picada no final da tarde para a noite, está lá, né, se esvaindo, com uma dor horrível. E o menino chega de madrugada e não tem coragem de acordar o coronel. E aí quando ele volta, né, já ao raiar do dia, o que acontece? A irmã já está morta, né? Então, uma fatalidade, né? Então você vê o distanciamento social, o coronel e, digamos, o casal, né? O casal de agricultores, né? Que tem essa filha e tem esse casal de filhos. E a Raimunda, infelizmente, veio a óbito porque ele não consegue chegar a tempo com o soro para salvar a vida da irmã. No caso do preso, que é o preso, nós temos o agricultor, né? Que tem uma verruga aqui na testa, né? E aí os meninos faziam hora com ele e um belo dia ele ia à feira vender as bananas, né? E um belo dia ele tá de saco cheio, pega um pedaço de pau e joga. No que ele joga, ele atinge a cabeça de um dos meninos e fere esse menino. Por azar, esse menino é filho de um juiz. E aí o pobrezinho do agricultor é preso, né? Lembra muito aquela cidade do interior, onde tinha a prisão no centro da cidade, ao lado de uma praça. E aí o que acontece? O Inácio, no caso, ele fica desesperado, porque ser preso era uma vergonha para a esposa, para os filhos. E ele diz o tempo todo, não me prenda que eu não tenho paciência de ser preso. Ele fala o tempo todo isso, é levado na brincadeira. E aí, a cela úmida, ele tinha um burro, um jumento, onde ele vendia as bananas, colocava os caçoás, né, para vender as bananas, e aí ele chama, né, a prisão dava acesso a uma praça, ele chama lá um garoto, pede ao garoto que tire os cabrechos lá do animal, que era dele, mesmo que o burrinho fosse embora, e aí ele está tão desesperado que ele comete o suicídio. No outro dia, quando entram na cela, ele está enforcado, né? Então, a temática, né? A Raimunda que morre porque foi picada por uma cobra e não teve acesso a esse soro para poder salvar a sua vida, e o Inácio que comete o suicídio porque tinha vergonha, né? Que não estava angustiado, não queria aquela situação. E fecha a história com os meninos, né? Que é uma senhora que sofre de uma doença mesentérica. O que ela come, ela não sustenta, é uma senhora magra, e ela está definhando. Ela toma de conta de um casal de meninos que não são irmãos, mas são primos. Os meninos, ela mora numa casa simples, muito humilde, uma bacia de Flandres, e os meninos passam o tempo todo brincando, né? Comendo goiabas no quintal, eles pegam caixinhas de fósforos como se fossem soldados, e os meninos jogam limões nessas caixinhas. E tem uma vizinha que traz a comida, traz o almoço, né? E aí o que acontece? Ele muda a temática, né? Então já é um conto mais curto, né? Ele começa a história narrando a morte dessa senhora, né? E vai dizer o porquê, né? Então ela sofre dessa mesentérica e, coitada, ela morre. Mas ela se sente realizada porque até onde ela pôde tomar de conta desses meninos, né? E aí o desespero, né, da menina, que era um pouco maior em relação ao menino, né? E aí ele diz,
chore não, chore não. Uma outra característica nos contos do Moreira é a repetição, chore não, né? E aí, mais uma vez, a morte interliga essas três histórias, né? Então, isso é muito presente, isso é um fato bem interessante nesse aspecto social aqui do sexto slide. No sétimo slide, o que a gente vai ter? Eu trouxe aqui um trechozinho da história do Portas Fechadas, né? Só ler rapidamente. No conto Portas Fechadas, temos a morte de Raimunda, por ter sido picada por uma cobra e não ter tido a tempo acesso ao soro. Raimunda estava morta na sala de taipa, dentro da rede, intacta, na força dos 20 anos, muito jovem, né? Inchara até a altura do ventre. Ao lado, no chão, certo, um topo de vela metido no gargalo de uma garrafa. Na parede, uma estampa de São Jorge. Sinhá Clementina, na cabeceira da filha, equilibrada sobre o caixão de querosene, ergueu os olhos pisados para os dois rapazes, sem maior interesse, e voltou a debulhar o terço, a afagar os cabelos de Raimunda, num andor feito de muito silêncio. O cachorro, um detalhe interessante, o cachorro da casa, estirado sobre a tipóia, espreguiçou-se nas patas, alongando-se muito, saudou com a cauda, farejou pernas, voltou a enrolar-se no mesmo canto. Desde que a moça morrera, não se arredava dali. Antes andara rondando a camarinha, como quem pressente desastre. Interessante esse detalhe. Então, uma coisa interessante do Moreira também é o detalhe, a descrição. Então, aqui é a constatação da morta, né? Da morte da Raimunda. E assim a Clementina está desesperada, rezando, né? Querendo que a filha realmente não morresse, né? Mas, infelizmente, né? Ela não consegue, ela acaba indo a óbito. No oitavo slide, eu falo um pouco do conto preso, né? Então, no conto preso, temos no estilo do autor a repetição, os detalhes descritos, o distanciamento entre as duas classes, a autoridade e os pobres, coitados, são bem marcantes no conto, o preso. Percebeu-se o quanto o enredo deste conto se apresentou de forma favorável para a adaptação de um roteiro em forma de vídeo, devido à sua estruturação narrativa, fundamentada por imagens vivenciadas no período de adolescência do autor, ou seja, reminiscências de memórias afetivas. Um conto que nos inspira a imagens fotográficas detalhadas, com um tema bem real, o suicídio, a morte, né? Aquilo que eu falei, o Inácio acaba se matando. Então, há um distanciamento, né? O Inácio era aquele pobre agricultor, né? Que é preso por quê? Porque feriu o filho do juiz, né? Talvez se ele não tivesse ferido o filho do juiz, ele não tivesse ido para a cadeia, né? Então, há esse distanciamento. E esse conto, ele foi filmado, né? Ele foi adaptado pelo Carinha Nosso e virou um vídeo, né? Inspirado no conto, virou um vídeo, certo? Bom, indo agora para o nono slide, o que você tem? Você tem o conto dos meninos, né? A gente vai se deparar com o quê? Uma senhora em condições decadentes, sendo incomodada pelo acesso das moscas devido ao problema da mesentérica. Com fortes dores, vai aos poucos se definhando até sua morte. Em definitivo, Moreira Campos trata com veracidade dos fatos de uma realidade social que vitimou muitas pessoas em condições de pobreza extrema, né? Nas brenhas do interior. Se não fosse a bondade dos vizinhos em fornecer goiabas e dar também o almoço, com certeza já teria morrido de fome. Então, é uma senhora simples, mora no barraco,
ela cria esses meninos, né, de alguma forma, tenta dar o melhor que ela pode, e os vizinhos dão comida, né, dão almoço para que ela possa almoçar. Então, a gente vê também o quê? A questão social, né, a questão do distanciamento também, né, uma senhora humilde, mas que ela não desiste da sua missão, né, e é interessante porque, então, um ponto em comum que eu vejo, qual é? É a morte. A morte da Raimunda, no conto Portas Fechadas, a morte do Inácio, no conto O Preso, e a morte dessa senhora que não tem nome, né, no conto Os Meninos. Então, um assunto que chama muita atenção no autor é a questão da morte, né? Interessante isso daí, né? Ele vai colocar a morte como um assunto em destaque. E eu trago aqui no 10º slide uma reflexão sobre o que seja o conto, né? O conto em Moreira Campos é uma reflexão intensa de sua situação real ou imaginária, onde convergem signos de pessoas, ações, em um discurso próprio que os amaram, né? Então é interessante, uma reflexão. Ele conta uma história como se diz. Esse conto Preso, com certeza, ele ia, quando criança, ao sítio do avô. Com certeza essa história do Inácio foi uma história verídica. Claro que ele não colocou os nomes verdadeiros, né? Mas muitas coisas dos contos, digamos assim, foram coisas que ele ouviu falar ou vivenciou. Então, é meio que biográfico, né, digamos assim. Né? Então, como é que a gente pode definir o conto em Moreira? É uma definição, é um gênero textual que trabalha a reflexão, né, de uma situação real ou imaginária. Claro que muitas histórias são imaginárias, ele criou, né, nesse universo dele, né? Ele criou e ele desenvolveu, né? E aí ele vai trabalhar a questão dos signos, as repetições, então isso é muito presente na obra do autor. No 11º slide, o que nós temos? Eu trago aqui um destaque da Magda Soares. Magda Soares é uma espécie de estudiosa do letramento literário. Então, o que ela diz aqui? O que é o letramento literário? Depende essencialmente de como a leitura e a escrita são concebidos, praticadas em determinado contexto social. Letramento é um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de que, como e quando e por que ler e escrever. Né? Aí vem essa definição da Magda, no livro dela, de 2012, faz com que eu volte à minha problemática lá do começo da aula, né? Por que eu decidi fazer essa pesquisa de estudo de caso e colocando essa temática do letramento literário que ela traz? Justamente como, por que e quando os alunos devem ser incentivados a ler contos, a entender, a fundamentar o conto. Então é interessante que isso chame a atenção, né? Então, a forma como eu incentivo essa leitura e provavelmente uma escrita, isso é a prática, né? É a prática do letramento, é a prática desse desenvolvimento literário. Né? Então, os alunos, logicamente, eles só poderão escrever o conto se eles entenderem o que seja o conto. Né? Então, por mais que eu defina o conto enquanto gênero textual, os alunos têm que compreender para que eu possa interpretar e desenvolver, senão não tem sentido, né? Fica totalmente sem sentido. Paralelo a esse letramento literário, eu desenvolvi também um link com o letramento digital, né? Por quê? Por exemplo, como é que eu ia falar do Moreira Campos? Né? Logicamente, ele não é mais vivo, não está mais entre nós, então nós temos registros, nós temos fotografias, nós temos vídeos. Então isso desperta a curiosidade dos alunos. Né? Você fala do conto e você atribui o quê? Você atribui o vídeo, né? Um vídeo que vai falar do perfil desse autor. É interessante, porque aí você observa
que ao conhecer o autor, paralelamente você também está conhecendo um pouco da obra dele, né? Então o vídeo, perfil que falou da obra, vai também o quê? Vai chamar atenção nisso daí, né? Então é interessante que eu pude desenvolver isso. No 12º conto, o que nós vamos ter aí, né? A maioria dos contos, quando fui aplicar, antes de fazer a leitura, quando eu fui aplicar os questionários, eu decidi fazer uma avaliação diagnóstica, né? E ver as particularidades, como eu já falei no começo, né? No começo da minha aula, né? Tipo, será que os alunos sabem o que é literatura cearense? Né? Será que já leram algum autor cearense? Já ouviram falar? Então é interessante que você fale dessa, digamos, dessa riqueza de detalhes, né? Porque muitos alunos desconhecem, não sabem, né? E se você não conhece, como é que você vai desenvolver uma ideia? Então, é interessante por quê? Porque no estudo de caso, eu pude também fazer essa avaliação diagnóstica, né? Desses detalhes, né? De tudo isso, para que realmente o aluno conheça, né? Tenha acesso a esses detalhes. Então, o que eu pude perceber, né? Eu pude perceber que o aluno, muitas vezes, ele desconhece, por quê? Porque não teve acesso, né? Então, se ele não tem acesso, como é que ele vai imprimir uma ideia, né? Como é que ele vai imprimir uma opinião, né? E é interessante porque tem alunos que confundem o gênero conto com o gênero da poesia, né? E, logicamente, é uma coisa primordial, né? Poesia é um gênero, conto é outro. Então, aqui nesse 12º slide, a gente percebe que essa avaliação diagnóstica, saber as particularidades do seu aluno é interessante para que você desenvolva a sua pesquisa. E, finalmente, eu chego aqui no meu 13º slide, né, que é a minha referência biográfica. Lógico que eu peguei alguma coisa, alguma definição da internet, pesquisei o Gio, alguns autores, mas eu trago aqui, né, o livro Dizem que os Cães Veem Coisas, de uma edição de 2002. Eu trago aqui Portas Fechadas, que é uma relíquia, que é um livro que foi lançado em 1948, década de 40 para 50, né? Trago aqui também o livro Portas da Academia, né? Que é um livro do próprio Moreira Campos, em que ele relata, ele traz textos curtos, como se fossem pequenos contos, né? Crônicas, digamos assim, que foram publicadas em jornais, né? Então ele traz isso daqui, né? Esse livro aqui, Porta da Academia, onde ele traz algumas situações dele dado. Então isso aqui é uma verdadeira pesquisa documental do autor. Isso aqui já daria manga para fazer um outro trabalho do autor, né? Então é interessante, né? E paralelo a isso, em 2014 foi comemorado na Bienal aqui em Fortaleza o centenário, né, de vida do Moreira Campos. E foi aí que eu despertei essa curiosidade de conhecer esse autor, que eu já tinha ouvido falar, né, na faculdade. E foi aí que eu me aproximei do professor Batista de Lina, assisti uma palestra sua e, por aí, eu vou fazer meus estudos pegando esse viés do Moreira. Então, fiz o mestrado e agora estou no doutorado. Só que agora no doutorado, eu não fiquei só em um conto, eu peguei 3 contos, né? E faço essa, digamos assim, essa mistura, né? Tento imprimir essa identificação, né? E no final, o que eu vou esperar? O que eu vou oferecer nessa minha pesquisa, nessa minha metodologia de estudo de caso e pesquisa bibliográfica, né? Eu vou oferecer um projeto de leitura, né? Para que as pessoas realmente conheçam e debatam sobre os escritos do autor, né? E, lógico, né, eu fecho aqui minha referência bibliográfica com a professora Magda Soares, né, um livro que ela tem, Letramento, um tema em 3 gêneros. Né? A Magda é uma referência, né, nacional em cima do letramento literário. Então é isso. Na verdade, eu parti do conhecimento, né, do que eu desenvolvi no meu mestrado, e estou, digamos assim, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu, estou aprimorando, né,
o estudo desses 3 pontos, o estudo do caso, essa abordagem qualitativa, né? Aqui no último slide a gente percebe isso, sobre o letramento literário. Então, muito obrigada. E é isso. Viva a pesquisa, viva Moreira Campos.